Oi, oi. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos esperar. Oi, bom dia. A gente pode começar. Oi, Luana. Oi, Simone. Tudo bem? Carol está aqui 2 vezes. Estou sem áudio. Tícia, Vicente. Estamos já começam agora. Tudo bem? Até agora a gente tem público interno. Oi, quem é Manfrim? Oi, Bruno. Não, 726, 506, ou 7. Isso. Tá certo. Bem, pessoal, bom dia a todos. Estou vendo que o nosso público é principalmente interno, mas vamos começar porque às vezes a gente pode falar depois no webinar gravado com outros públicos.
Tá? Um prazer estar com todos aqui. Estamos aqui com a Luana. Luana é nossa gerente da área de atendimento ao cliente, experiência do cliente. Está fazendo um trabalho muito bacana aqui no EdTech. E a ideia era conversar hoje com a Luana para a gente, né, ver quais são as melhores maneiras de se comunicar com o aluno nesse contexto digital. A gente já tinha planejado fazer esse evento de forma presencial antes da necessidade de ficarmos em casa. E agora a comunicação digital com o aluno se tornou ainda mais importante, necessária para o mundo, né, da educação. Né? Quem estava no curso presencial agora tem que se relacionar com o aluno de forma digital. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Luana, você está com a apresentação, né? Deixa eu ver por que eu não estou vendo a apresentação aqui. Eu vejo você, Luana. Onde é que a gente vê o compartilhamento da tela? Antônia, Nanda. Ótimo, agora eu estou vendo. Tá? Então, bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Esse webinar também, como era uma ideia de ser uma imersão um pouco maior, nós vamos ter 3 momentos, hoje às 11, amanhã e quarta-feira. Cada momento aborda um tema diferente, tá? Então, hoje nós vamos falar dos desafios de se relacionar com os alunos na era digital. Amanhã, a Laís vai nos apresentar estratégias de inbound e outbound marketing para atrair os alunos. E na quinta-feira, o Maurício e o Celso vão estar com a gente para apresentar a experiência do UOL EdTech de educação digital para as instituições de ensino, tá? Podemos ir para a próxima tela. Então, assim, por que a gente está fazendo essa conversa? Até outro dia, as instituições de ensino estavam lidando com problemas típicos do negócio, né? Retração do ensino presencial era um problema muito premente, ainda, né? Alguma coisa está acontecendo no mercado que os alunos estão preferindo a EAD cada vez mais, ainda tem mais aluno no presencial do que na distância, mas essa preferência pela distância está vindo com muita força, né? O que significa expansão da EAD, que pode ser uma coisa muito boa, né? As instituições podem fazer bons negócios trabalhando com EAD, realizar bons trabalhos, promover os alunos, mas a gente também estava num mercado de competição por preço. Né? Então, ao mesmo tempo que o mercado de EAD expande, a competição por preço aumenta e quem estava trabalhando somente com ensino presencial está vendo que a pressão está forte e que é necessário incluir educação à distância. Só que isso era até 2 semanas atrás, né? Agora, além de tudo isso, as instituições ainda se viram com uma necessidade de digitalização a jato. Todos os cursos presenciais tiveram que migrar para alguma forma de educação à distância, né? Seja videoaula ou o que for, né? E aí, né, o que a gente vai discutir aqui hoje? A ideia original do webinar, quando até alguns dos nossos clientes solicitaram, né, o foco era como que eu escapo da competição por preço, como que eu me revelo online que eu tenho uma qualidade melhor, que o aluno deveria buscar a minha instituição, como que eu faço para me relacionar com esse aluno. Né? E a outra questão é como reter os alunos até em momentos de crise. Né? Então, até 2 semanas atrás, o trabalho era captar e reter. E agora a gente tem que captar e reter até quando está todo mundo em casa, até quando não é possível oferecer o curso presencial que eles estavam querendo e quando está todo mundo com medo, né, da sua própria saúde,
né, do seu próprio dinheiro, faltar e coisa assim. Então, esse é o contexto atual das instituições de ensino. E o que a gente vai discutir hoje é um pouco dessas características, sendo bem franca, né, da relação cliente-fornecedor entre aluno e instituição de ensino. Né? Pode dizer, mas eu faço educação, não é uma relação de cliente, mas sempre é. Né? O jovem de hoje, qualquer pessoa, né? Qualquer cidadão tem muitas experiências digitais, experiências de consumidor, experiências, né, de fazer escolhas do que ele quer para si, e ele quer ser muito bem tratado. Então, se ele tem algumas experiências de consumidor lá fora, de repente ele vai querer umas experiências semelhantes quando ele faz uma opção por um curso superior. Tá? E é por isso que a gente vai falar com a Luana. A Luana tem uma experiência corporativa nesse relacionamento com o cliente. Mas a gente entende que relacionamento com aluno é talvez mais complexo do que uma relação corporativa, mas não é mais simples e tem muitos elementos dessa relação que são iguais, tá? Talvez mais intensos, mas tão importantes quanto. Vamos dar alguns exemplos. Né? Um aluno de ensino superior, né, quando ele vai estudar, né, um investimento de longo prazo, ele vai ter que estudar pelo menos 3 ou 4 anos naquela instituição. E ele se pergunta, será que é aqui que eu quero ficar? Essa instituição vai me dar uma sensação de pertencimento? Vai me dar a formação que eu preciso? Eu vou poder pagar? Eu vou conseguir? Né? Esse investimento está valendo a pena? Quando ele chega lá, ele se questiona o tempo todo, né? E quando dá tudo certo, ele ainda diz assim, nossa, eu queria que meus filhos estudassem aqui. Então, não são poucas as instituições que já têm a experiência de manter um relacionamento ao longo de gerações. Então, assim, se você erra na mão agora, você pode estar perdendo o aluno daqui a 2 gerações, né? Isso não é exagero quando a gente fala de educação. E no dia a dia, né, se a gente vai pagar tanto, tem que escolher muito bem, e se a gente está pagando tanto, a gente tem que ser bem tratado pela instituição. Né? Então, estabelecer relacionamento é importante, e estabelecer relacionamento por meio da tecnologia faz diferença sim, né? Porque você pode simplificar muitos processos, ajudar muitos alunos, isso a gente vai ver na conversa de hoje. E só para terminar, né, o que é isso que os alunos desejam? Né? Senso de pertencimento, saber que vão conseguir, saber que a instituição vai dar apoio para aquilo que ele precisa, e às vezes não é só aprendizagem, a aprendizagem também, mas também são questões financeiras, também são questões de carreira. Né? O aluno quer agilidade e o aluno quer mudar, né? Às vezes a gente só quer consumir alguma coisa e ficar feliz, mas quando a gente consome educação, a gente quer aprender, avançar, mudar, sair diferente do que entrou. Seja com mais oportunidade de trabalho, seja com mais conhecimento, mas alguma coisa tem que mudar nesse processo. E mudar não é fácil, então você está vendendo um produto que ainda, né, tem que criar mudança no seu cliente. É bastante complexo. E próximo, tá? E aí, o segredo do sucesso, eu já vou contar agora, mas aí eu tenho certeza que vocês vão perguntar, mas como, né? E o mais como é o que a Luana vai explicar. Porque o segredo do sucesso já é conhecido. O que a gente faz para atrair e reter aluno? Até em momentos de crise, a gente personaliza a experiência do aluno, a gente garante o seu sucesso acadêmico e a gente promove engajamento. Tá, parece fácil, uma receitinha, né? Personalizou, ajudou o aluno a aprender e ajudou ele a fazer amigos e se envolver com aquela comunidade. Mas como que se faz isso? Então, o como é o que a Luana vai dar alguns insights agora. Espero que vocês gostem. Olá, pessoal. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Como a Betina comentou, eu sou gerente de experiência do cliente aqui no Auditec. Eu atuo principalmente no mercado corporativo e muitos dos insights que eu vou trazer aqui para vocês hoje têm a ver com esse mercado, mas como a Betina comentou, quando a gente lida com essa relação instituição de ensino e aluno, não deixa de ser uma instituição
uma relação entre marca e consumidor, né? Então, acho que esses insights eles podem ser bastante interessantes nesse contexto. E aí a gente vai, à medida que eu for apresentando aqui também, a Bettina vai trazendo aí algumas conexões para trazer um pouco mais do contexto acadêmico aqui dentro do que a gente vai falando. Tá? Queria começar com um dado super importante, que é assustador, mas importante, que é uma pesquisa da Price, que diz que 49% dos consumidores deixariam de interagir com uma marca após apenas uma única experiência ruim. É um dado assustador porque às vezes a gente acha que tem aquela resiliência do consumidor no sentido de que a gente pode ir testando a paciência dele ou entregando algo que às vezes está aquém da expectativa dele, mas esse dado diz que quase metade dos consumidores, por conta de uma experiência ruim, deixariam de consumir a sua marca e passariam aí para um concorrente. Quando a gente fala desse contato com o consumidor, a gente está falando muito do que ele traz de expectativa no cesto dele, do que ele gostaria que fosse essa experiência com a sua marca. E de onde que vem isso? Como é que eu crio expectativa em relação a consumir, que seja um curso, uma graduação, que seja um café que eu vou tomar ali na esquina, que seja uma marca de roupa que eu prefiro em vez de outra. Um ponto tem muito a ver com o que essa marca diz e como ela se comporta no mercado. Então, a minha escolha por uma marca A e não por uma marca B tem a ver com uma identificação com essa marca A. Tudo que ela vem dizendo e vem se posicionando para mim no mercado. Mas outro ponto importante é a reputação dessa marca também, né? Uma coisa é o que a marca diz e o que ela investe em propaganda. Outra coisa é o rastro que ela deixa, né? O que os consumidores que consumiram essa marca também comunicam em relação a essa experiência e acabam contribuindo para construir essa reputação da marca. E esse é um ponto que tem um peso gigantesco, né? Porque vocês sabem hoje, principalmente antes de consumir uma marca que a gente não conhece, a primeira coisa que a gente faz é buscar a reputação dessa marca no Reclame Aqui. Eu tive uma experiência recente de reforma aqui em casa, e aí escolhe fornecedor de porta, escolhe fornecedor de janela e tal, são marcas que eu não estou acostumada a lidar, né? Não estou no meu cotidiano. E todas elas, muitas delas tinham um posicionamento incrível em rede social, site, a marca super bacana, mas quando eu ia entender um pouquinho de reputação, tinha um monte de gente frustrada ali, né? Então, essas duas coisas têm um peso gigantesco. E quando a gente fala dessa reputação, do que os consumidores falam sobre a marca, isso tem muito a ver com a expectativa que eles trazem na cesta, né? E a partir dessa expectativa, eles vão experienciando, vivenciando a marca de várias maneiras e constroem a percepção deles sobre quem é essa marca. Essa percepção ela tem a ver com, basicamente, essa divisão que vocês estão vendo aí no slide, né? Quase metade da percepção, um pouco mais da metade, estou falando invertido, um pouco mais da metade tem a ver com o que essa marca oferece de benefício para o consumidor. Então, os produtos e serviços que ela oferece, que trazem o valor para esse consumidor, o cuidado que ela tem com o consumidor, o quanto ela se posiciona como uma marca inovadora. Mas a outra metade tem a ver com como esse consumidor percebe, por exemplo, o quanto essa marca está comprometida em fazer a coisa certa, o quanto essa marca tem uma comunicação confiável, ela é autêntica nessa comunicação, o quanto ela contribui, se preocupa e cuida dos funcionários, da comunidade e do meio ambiente. Então, são vários pontos e vários pontos de atenção aqui para o que a gente vai deixando, para a percepção que a gente vai deixando enquanto marca no mercado para todas essas pessoas, desde, por exemplo, numa situação em que eu posso eventualmente ligar para um contact center, para a área de atendimento de uma empresa com que eu me relaciono. E se por algum motivo eu tenho a sensação de que esse funcionário ali no contact center
não está muito feliz ou não está sendo, por acaso, eu tenho a sensação de que ele não está sendo bem tratado por essa empresa. Isso pode manchar a reputação dessa empresa comigo. E esse é um ponto que vem sendo bastante discutido agora no contexto atual, né? Cuidado com os funcionários e o impacto na comunidade, principalmente em relação às decisões que as marcas estão tomando neste momento em que a sociedade está tão unida e se vendo mesmo como rede, como uma cadeia. Então, a sociedade vem cobrando muito um posicionamento das marcas, das empresas, sobre o que elas vão fazer a respeito da nossa situação atual, né? Então, isso é um ponto importante para o depois também, para o que vai ser construído de reputação para cada uma dessas marcas depois que essa crise, durante e depois de passada a crise. E é fato que quando cada contato que o cliente tem com uma marca, seja numa situação de atendimento, numa situação de compra, de acesso no site, de algo que foi postado numa rede social, ele pode construir ou destruir a percepção que ele tem sobre essa empresa, né? Pode ser algo muito construtivo e pode ser algo que vai ser aquela situação dos 49% lá, aquela situação que ele vai decidir não se relacionar mais com aquela empresa. Essa empresa pode ser a sua empresa, né? A sua instituição de ensino. A gente tem um indicador muito importante nesse sentido, que imagino que vocês conheçam, que é o NPS, né? O NPS, ele, por meio de uma pergunta muito simples, que é qual a probabilidade de você recomendar a empresa para um amigo ou familiar, ele te ajuda a identificar nos seus clientes quem são aqueles detratores, ou seja, aquelas pessoas que que tiveram uma experiência ruim, que podem falar mal da sua empresa para o mercado, e quem são os promotores, que são as pessoas que vão te ajudar a construir uma reputação bacana. E numa continha rápida aqui, bem simples, você consegue identificar onde que você, nessa soma desse cenário de detratores, promotores e neutros, onde que você está posicionado e se, em geral, as pessoas que se relacionam com a sua marca falam mais bem ou não falam tão bem assim dela. Ô Lu, E NPS... Oi? a Catícia trouxe aqui no chat um comentário, né? Ela falou, nossa, esses dados são reveladores. Apontam para uma mudança real de expectativa dos consumidores, que vão além de adquirir, mas também sobre qual responsabilidade eu tenho como consumidor ao fechar um negócio com uma marca que não é humanizada, por exemplo. É uma boa reflexão, né, de tudo que você está falando, não só o papel da marca, mas o que o consumidor espera também. Sem dúvida. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente de comportamento de consumo, né, de quem são esses consumidores além dos seus dados demográficos, com quem que eles se identificam, o que que eles esperam das marcas. E essa marca humanizada, ver a marca de uma forma humanizada é uma das grandes tendências de consumo. Os consumidores buscam se relacionar com marcas que são mais humanizadas. E a humanização da marca tem a ver desde o fato dela ter uma relação de empatia com o contexto ou com o consumidor, mas tem a ver também com a forma como ela fala com esses consumidores, quer dizer, ela se posiciona enquanto empresa, mas em que momento eu consigo enxergar a empresa como alguém ali, alguém com valores, alguém que fala de um jeito específico, essa aproximação que existe entre a marca e as pessoas. E a gente estava falando de NPS. Oi, Betina, você ia falar? Não, eu queria só acrescentar, porque quando a gente fala de instituição de ensino, isso parece que é mais grave ainda, né? Porque eu estou falando de uma instituição que tem que formar as pessoas para atuar no mundo, e se a instituição não se apresenta como humanizada, humanizadora, se só visa o lucro, aquelas coisas que educador não gosta muito, mas não é que educador não gosta, não é isso, é que não faz muito sentido você ser uma instituição de ensino, uma instituição formadora e não estar associada a valores humanistas, né? Fica muito estranho isso. Né? Como é que eu vou me formar para agir na sociedade se eu não sou tratado como um cidadão, como um indivíduo, como alguém que
né, tem que se desenvolver. Então, eu acho que para a instituição de ensino isso acaba sendo um ponto ainda mais importante para ser enfatizado. Ponto, sem dúvida. Tem essa questão de propósito, tem muito a ver com o quanto a marca ela é autêntica, né? Porque à medida que eu comunico e me baseio em cima de um propósito, todas as minhas ações precisam refletir esse propósito. Eu não posso dizer do propósito na hora de vender, na hora de uma relação comercial, e depois não entregar esse propósito tanto para quem está consumindo de mim, quanto para a sociedade de uma forma geral, porque senão eu passo a ser vista como uma marca que é meio charlatã, né? Não é autêntica. E aí, em relação ao ponto que eu estava comentando de NPS, né, satisfação é proporcional à receita. Quanto mais clientes satisfeitos e falando bem da minha marca, necessariamente isso se reflete em receita, porque elas fazem uma propaganda gratuita para mim. Então, eu trouxe esse dado aqui para a gente ver, olha só que interessante. A gente tem aqui vários segmentos de companhias aéreas a varejo, e em cada um desses segmentos a gente tem as companhias que são top e as que são bottom de cada um desses segmentos. E vejam que, para todas as companhias com maior receita, necessariamente o NPS está aqui alto também. E as companhias que têm o NPS baixo, também elas estão aqui na lanterninha da receita. Então, para quem não olha ainda para esse indicador, já está mais que na hora de olhar, porque você precisa, à medida que você começa em NPS, não é só uma pesquisa, ele começa com uma pesquisa, mas é uma pesquisa que depois mobiliza a empresa inteira para olhar para onde esse cliente está olhando, correr atrás de mobilizar e mudar o que precisa ser mudado para satisfazer mais esse cliente, e necessariamente toda a companhia ganha com isso. Esse dado aqui da Harvard Business Review mostra que os clientes que têm essa experiência bacana de conexão emocional com a empresa, eles são 52% mais valiosos. São clientes que tendem a comprar mais, tendem a ser mais leais e olhar menos para o preço. A conexão, a gente falou aí de guerra de preços, né, no começo, no contexto da Bettina. Aqui a gente tem uma saída interessante para esse cenário, né? Se você quer sair da guerra de preço, mas como que você se diferencia? Você se diferencia só por preço? Então, é complexo, né? Agora, se você consegue criar uma situação aqui em que você tem um propósito que comunica com as pessoas, com seus potenciais alunos, faz com que eles queiram consumir de você, e você segue criando essa conexão emocional, não só no momento da compra, mas ao longo de todos os anos aí de relacionamento dele com a sua marca, a tendência é você gerar um vínculo, ter esse aluno como um promotor e, como a Bettina comentou, acabar impactando toda a rede dele de amigos, de pares, mas eventualmente até da família, dele querer que o filho venha estudar com você também. Um ponto a gente não pode olhar para essa situação de compra e venda apenas como uma transação, né? Enquanto as marcas se posicionarem só como... E aí eu estou falando de marca, mas estou falando também de todas as equipes que representam essa marca, o consumidor, né? A marca, não existe a marca sem todos esses pontos de contato. Enquanto ela se posiciona só como alguém que está ali transacionando uma venda, essa marca nunca vai conseguir se posicionar como o cenário anterior que a gente falou, alguém que está ali criando uma conexão emocional. É preciso se posicionar também de forma que ajude o cliente a entender o contexto desse cliente e ajudá-lo a resolver os problemas que ele precisa resolver. Hoje, essa experiência de serviço ela já é o principal diferencial competitivo numa escolha aí entre uma empresa e outra. Uma empresa que que oferece uma boa experiência de serviço, ela se destaca muito mais, mesmo que ela tenha um produto talvez um pouco inferior e um preço também mais alto, a experiência conta mais. E quando a gente fala de experiência de serviço, do que a gente está falando, né? Aqui é só um exemplo para ilustrar qual a diferença entre uma visão
produto e uma visão serviço. A visão produto, ela entende, por exemplo, aqui no caso de trouxe o exemplo de um carro, o que significa eu ter visão produto? Significa eu entender que o meu produto, o carro, resolve o problema, resolve sim um problema de transporte com conforto, e aí o que eu faço é evoluir esse produto. Então, eu talvez traga ali mais acessórios para esse produto, eu deixo ele mais complexo, ele vai se diferenciando dos outros porque ele vai ficando com mais atributos, ele vai ficando mais, às vezes até mais caro, eu vou explorar um outro nicho, enfim, mas eu estou sempre olhando para aquele produto como a única solução para aquele problema. Quando eu olho para uma visão aqui mais de serviço, o que eu faço é olhar para o que é o real problema de um usuário que decide comprar um carro, que no caso é mobilidade, ele precisa sair do ponto A e ir até o ponto B, e pensar em até formas alternativas de resolver esse problema. Foi assim que empresas como Uber, a Cabify, a 99 se destacaram no mercado. Elas, claro, trouxeram aí um novo modelo de negócio, mas não é só trazendo um novo modelo de negócio que você consegue aplicar essa visão do serviço. Você pode ter dentro da sua instituição de ensino, por exemplo, uma equipe com esse olhar mais para o serviço. O que significa? É uma equipe que vai estar sempre preocupada em entender o contexto daquele cliente, entender o real problema dele e se utilizar de vários caminhos para tentar resolver. Então, por exemplo, Nubank se destacou muito no mercado pela relação que estabeleceu com os clientes, que é uma relação que está muito além de uma relação financeira, a relação que os bancos costumavam estabelecer, mas isso tem a ver não só com o produto dela, ou o diferencial em relação a preço, ela não ficou evoluindo só, simplesmente, claro que trouxe menos esforço, simplificou uma série de coisas, mas o principal ponto ali que fez com que muitas pessoas falassem e fizessem essa propaganda para o Nubank tem a ver com ele ter surpreendido muitos consumidores, trazendo ali situações muito pessoais, exemplos do tipo, alguém ligou para resolver uma situação relacionada à viagem e foi surpreendido depois com uma cartinha com dicas sobre aquele lugar. Então, isso mostra uma empresa que está preocupada ali não só com o produto que ela tem, mas em olhar como ela pode atender melhor esse cliente que está falando com ela e que é um cliente único. É aquele cliente que vai viajar para o Chile. E aí, nesse contexto, como que ela se faz mais relevante e consegue surpreender esse cliente. E isso não está só conectado com ser legal, né? Clientes que são engajados, eles têm, em média, um ticket médio de 20% maior. Então, os clientes, por um lado, eles querem se relacionar com essas marcas que se mostram relevantes, que se mostram úteis e pessoais, como nesse exemplo que eu dei, e, em troca, eles acabam gastando mais, investindo mais nessas empresas de volta também. Então, claro, o que a gente tá falando aqui é de uma experiência que possa surpreender, mas que também que seja rápida, que seja fácil de usar, que ajude a resolver problemas, que seja amigável, que não seja aquela experiência robotizada. E, por fim, quando a gente consegue oferecer isso, tem uma série de dados que comprovam que o cliente está muito mais que disposto a trazer esse retorno de volta para a gente. Aqui a gente vê um pouquinho da evolução do que é essa expectativa desse cliente em relação ao atendimento. Acho que todo mundo viveu essa fase inicial, quando ali na pirâmide está como essencial, que é quando o cliente ele ficava muito feliz de, numa situação de atendimento, quando o atendente sabia o nome dele, era educado, né, que ele podia confiar, então só do fato dele sair um pouquinho do script, ele já achava que aquilo era uma experiência muito bacana. A gente já está muito longe disso, né? Isso está longe de ser o que o cliente busca. Isso evoluiu no segundo momento para algo que está mais no aspecto de desejável ali.
Então, uma marca, um atendimento que não ofereça barreiras, que seja mais proativo, que seja humano, como a gente comentou, que entenda o que é necessário para mim, se coloque no meu lugar. Só que as marcas que realmente se destacam são aquelas que estão ali no topo da pirâmide, que conseguem oferecer para o cliente mais ainda do que isso, que consiga surpreender esse cliente, que seja autêntica, que consiga trazer algo ali que seja inspirador até para o cliente, que entregue valor para a vida dele e não só seja relevante naquele momento de resolver o problema pontual. É dessas marcas que ele vai se lembrar, não das marcas que simplesmente resolveram o problema dele no momento que ele precisava. Isso tem muito a ver com, a gente falou lá no começo de propósito, né? Toda vez que a gente se posiciona enquanto marca, a gente está fazendo uma promessa. Seja uma promessa de resolver algo muito simples, até marcas que trazem, por exemplo, um arsenal de atributos ali um pouco mais complexos. Quer dizer, por um lado, quando eu, até voltando no exemplo do carro, quando eu decido comprar um carro que é de uma marca, enfim, um SUV, por exemplo, uma marca um pouco mais cara, ou eu decido comprar um carro um pouco mais simples, os dois carros resolvem o problema de me levar do ponto A ao ponto B. Por que eu escolho uma marca específica e decido investir mais nisso para me diferenciar ali, em vez de comprar um carro mais simples? Por que eu decido tomar um café na Starbucks em vez de tomar um café aqui da esquina que pode ter um café tão bom, melhor, tão bom quanto ou até melhor? Existem atributos, existem coisas que às vezes nem são ditas, mas que são percebidas ou que causam alguma identificação no consumidor, que fazem com que ele queira se relacionar com a marca Starbucks, que fazem com que ele queira se relacionar com uma marca específica de carro. E quando você faz essa promessa de marca para o seu consumidor e ele decide te dar essa chance, ele quer se relacionar com você, essa promessa ela precisa ser cumprida não só, como eu falei, no momento da venda, mas em todos os pontos de comunicação, em todos os pontos de contato com esse cliente. A gente, principalmente quando a expectativa está alta aqui no momento do consumo, se isso não é entregue depois, a frustração ela vem maior ainda. Eu queria dar um exemplo aqui de uma pesquisa que eu fiz. Eu costumo contar essa história com frequência porque, de fato, ela me marcou, mas eu fiz uma pesquisa com Netflix, porque é uma marca que, para mim, principalmente o posicionamento deles em rede social é muito claro, eu tenho muito uma sensação, é uma marca muito humanizada, eu tenho muito uma sensação de estar ali falando com a mesma pessoa e eu gostaria de ser amiga dessa pessoa. E eu fiquei curiosa para saber como era o atendimento deles em outros pontos de contato, não só rede social. Em geral, as marcas investem mais e até em termos de salário e de pesquisa de perfil de profissional nessa pessoa que vai trabalhar com redes sociais e às vezes esquecem dos outros pontos, né? E eu estava curiosa, eu fiz um contato com eles, eu sabia que o contact center deles era terceiro, eu queria saber como é que era essa entrega dessa promessa nesse ponto de contato. E eu fui muito surpreendida positivamente, porque quando eu liguei para eles, eu inventei uma história até para ver como eles se sairiam fora do script. Eu liguei e falei que eu estava com uma dificuldade porque eu estava vendo uma série que eu prometi ver com a minha esposa e que eu tinha visto sozinha alguns episódios, não tinha enfim, rompido ali minha promessa com ela, e ela estava chegando e eu precisava dar um jeito, porque senão ia ter briga em casa. E eu imaginei qualquer resposta padronizada para isso, mas o atendente me falou assim: você está traindo sua esposa, agora quer me ajuda para encobrir. E aí nós dois rimos, foi assim, super bacana, e eu gosto de dar esse exemplo porque eu tive a sensação de falar ao telefone com a mesma pessoa que fala em nome da Netflix nas redes sociais. Isso tem a ver com entregar essa promessa em todos os pontos de contato. Imagina a minha frustração se eu tivesse ligado nessa situação e a pessoa tivesse me falado: senhora, e aí todo o script.
né? Então, é um ponto para a gente ficar bastante atento quando a gente coloca qualquer ponto ali que vá se conectar com esse cliente, que seja humano, que não seja, para ter certeza de que eles estão comunicando essa promessa. E eu acho que quando a gente fala de educação, a gente tem uma responsabilidade maior ainda, porque educação mexe com essa aspiração do nível de quem eu quero ser lá no futuro, e também é um investimento de longo prazo, né? Às vezes financeiro muito alto também para algumas pessoas. Então, acho que a responsabilidade aí é gigantesca. Tem um outro exemplo também que eu queria dar, de uma pesquisa, se não me engano, foi uma pesquisa feita pelo Google, que perguntava para as pessoas, eram duas perguntas. Se você pudesse escolher o que você vai comer agora, você comeria um bolo de chocolate ou uma maçã? E a maioria das pessoas respondia bolo de chocolate. E se você fosse escolher o que você vai comer amanhã, bolo de chocolate ou maçã? Então, quando você fala de futuro, por que a escolha da maçã? Maçã está ali versus bolo de chocolate, associado a uma vida saudável, associado à saúde, né? Associado a bem-estar, associado com essa projeção do que é fit. Então, quando você fala de futuro, você mexe muito com essa aspiração, com quem eu quero ser. E em educação, a responsabilidade é gigantesca, é bem maior ainda. Quando a gente fala desses pontos de contato, né, de entregar a promessa em todos os pontos de contato, é importante a gente olhar para falar um pouquinho dessa experiência omnichannel. Antes de eu entrar aqui, lá tem algum ponto de pergunta que você queira trazer? A gente vai mudar um pouquinho aqui o tópico. Não, na verdade, eu só perguntei no chat se as pessoas agora querem bolo de chocolate ou maçã. Provar seu ponto. Olha, deixa eu ver que horas são. 11h40. Daqui a pouco eu vou querer um bolo de chocolate. Gente, deixa eu contar uma coisa rápida. A resposta está sendo bolo de chocolate. Bolo de chocolate. Eu fiz brigadeiro num surto no domingo, fiz brigadeiro, só que fiz um monte. Aí eu falei, eu vou congelar, porque aí eu não como, porque se eu deixar na geladeira eu vou comer o tempo todo. Eu congelei, só que congelado é muito melhor. Congelado é maravilhoso. Agora eu tô comendo muito mais brigadeiro. E agora você falou de bolo de chocolate, certamente eu vou comer meu brigadeiro congelado. Então, falando... Congele seu brigadeiro. Falando aqui um pouco de omnichannel, é um conceito que é bastante difundido já, mas eu queria só lembrar que quando a gente fala de ter a mesma experiência em vários pontos de contato, a gente não está dizendo simplesmente sobre ter vários pontos de contato. O cliente ele quer se sentir tão bem atendido e também tendo uma continuidade em todos os pontos de contato. Se eu comecei, por exemplo, uma compra no site, eu vou para o aplicativo, eu quero continuar a compra. Simples. Mas eu também quero, se eu for na loja, e isso acontece muito, às vezes eu já fiz o cadastro no aplicativo, eu chego lá na loja, a loja não tem meu cadastro, ou a loja não tem ideia de quem eu sou e do que eu consumo, porque eu consumo tudo pela internet, e aí eu chego lá, é franquia, é uma outra experiência, enfim. O cliente, ele quer ser reconhecido, ele quer que aquela marca saiba quem ele é, não importa se ele está comprando, ou se relacionando, ou tirando uma dúvida por qualquer um desses canais. Ele busca essa fluidez, né? Ele não quer ter o esforço de iniciar um novo relacionamento sempre que ele entra em contato com um novo canal. É claro que a gente sabe que para isso a gente tem um uso de tecnologia que é importantíssimo, né? A gente tem visto, principalmente em frente de atendimento, o crescente uso de inteligência artificial, principalmente para atendimento via chatbot, para segmentação de oferta para clientes, enfim. E às vezes assusta um pouco, no sentido de, poxa, será que isso vai trazer experiência para o funcionário, para essas pessoas que trabalham em contact centers? Mas aqui a gente tem alguns dados que são interessantes. A gente tem hoje cerca de 27% dos contact centers já utilizando essa tecnologia para ajudar a detectar um problema.
E do lado dos funcionários, a gente tem um dado que mostra que a satisfação dos agentes desses contact centers que já adotaram tecnologia para melhorar a experiência do cliente aumentou em 40%. Falo, poxa, mas mesmo com o uso de tecnologia e até numa ameaça de tirar um pouco o trabalho deles, a satisfação aumentou? Por que isso, né? O fator que mais traz impacto positivo para essa pessoa que está à frente do atendimento é o empoderamento para resolver problemas dos clientes. Quando você adota a tecnologia para resolver esses problemas mais corriqueiros, mais de dia a dia, o que vem para essas pessoas que estão nessa situação de atendimento são os cenários mais complexos, os cenários que exigem mais articulação, mais inteligência. Então, isso traz uma sensação de empoderamento para quem está ali na linha de frente. Por que eu estou falando isso? Não adianta a gente falar de uma experiência omnichannel, de um cliente que quer ser reconhecido, que busca uma personalização, e do outro lado a gente ter alguém que, para atendê-lo, precisa lidar com um script que é totalmente engessado, que ele não pode trazer ali um pouco da experiência dele e de personalizar um pouco essa experiência para o cliente. E aí, trazendo um pouquinho para o contexto que a gente está falando, eu trouxe o exemplo aqui de um agente de contact center, mas a gente está falando de qualquer pessoa que tenha contato com o cliente, com o aluno, né? Então, acho que desde o professor, o quanto o professor consegue personalizar essa aula, ou ele tem que seguir uma cartilha que é pré-definida, pasteurizada e que entrega sempre a mesma coisa, independentemente dos alunos com os quais ele está lidando. As pessoas precisam, buscam e querem estar empoderadas para poder lidar com essas situações, imprimindo ali um pouco da identidade delas também. E aí, voltando naquele exemplo que eu dei do Netflix, aquela experiência nunca teria acontecido se aquele agente tivesse um script totalmente engessado para atuar. Ele tinha um conhecimento muito grande de como a marca se posiciona, muito provavelmente ele consumia todos os conteúdos de Netflix em redes sociais, então sabia muito bem como falar com os clientes, mas ele tinha alguma liberdade ali para poder, ele estava empoderado para poder imprimir um pouco da identidade dele também nessa relação. Então, isso é um ponto que é super importante, né? A expectativa é que a utilização de inteligência artificial contribua, sim, para que essas pessoas que estão na linha de frente com o cliente possam trabalhar em problemas mais complexos, mas mais que isso, ajude a reduzir o tempo de espera do cliente, aumente a satisfação dos clientes também. E aqui, eu acabei já comentando esse ponto, mas assim, se de um lado a gente tem o consumidor que busca uma experiência fluida, do outro lado, a pessoa ou as pessoas, os diversos papéis que entram em contato com ele são responsáveis também por entregar essa experiência para ele, também precisam ter acesso à informação e navegar de forma fluida também entre as interações que esse cliente tem com a marca. Se eu sou, por exemplo, um exemplo de alguém da área de atendimento, e eu não tenho ideia do que esse cliente fala comigo em outros canais, como redes sociais ou como e-mail, porque eu atendo só telefone, dificilmente eu vou conseguir personalizar qualquer interação com ele. O que eu quero dizer com isso é que não se trata do canal, o canal não pode definir a experiência, né? Os canais, eles precisam estar a serviço da experiência que o cliente busca. E a mesma coisa em relação aos papéis. A gente não pode ter essa experiência definida por um papel ou uma posição numa hierarquia. Todo mundo precisa estar ali mobilizado a serviço do que esse cliente busca. A gente está vivendo uma era em que as pessoas buscam a personalização extrema de tudo, né? O self-service, é tudo para mim o tempo todo, é tudo sobre mim. Eu quero que as marcas me conheçam e se relacionem comigo de forma extremamente personalizada. Isso quer dizer que eu não quero ser percebido ou reconhecido apenas pelos meus dados demográficos. Mulher, 33 anos, trabalha na área de educação, enfim. Existe um ponto importante que é
as marcas começarem a olhar esses clientes pelos perfis comportamentais também. Por que essas pessoas consomem o que consomem quando consomem? Eu só vou entender isso se eu conseguir começar a enxergar algumas características de comportamento e atitude nos meus clientes. Existe acho que uma dica que é bacana, o Trend Watching oferece informações, depois a gente passa para vocês o endereço, mas oferece informações bem bacanas nesse sentido. Ele analisa comportamentos de consumo ao longo dos anos e mapeia para onde esses comportamentos de consumo tendem a ir de acordo com todos os movimentos de mundo que a gente está vivendo, né? Então, isso é interessante estar conectado com isso, para conseguir começar a identificar quem são esses consumidores e a que tribos eles pertencem. Outro ponto que é bem legal também, acho que no webinar da quarta, hoje, sem ser o de amanhã, o outro, hoje é terça-feira, né? Terça-feira. O de quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho disso, o Maurício vai falar para vocês sobre criação de personas, então como que você consegue criar personas que representem um grupo de clientes seus, para você entender um pouco mais o que está na cesta desses clientes, o que eles buscam e como eles se comportam, para você conseguir começar a trazer uma experiência um pouco mais personalizada para eles, né, que seja para um grupo desses clientes. E por que isso é importante no cenário que a gente vive hoje? O ciclo de inovação, ele está cada vez mais curto. O tempo em que uma situação era considerada inovadora até essa situação essa oferta virar commodity, está cada vez mais curto. Porque sempre que uma ideia nova, um serviço novo lançado, como esse exemplo que eu comentei do Nubank, quando ele surpreende de fato as pessoas, ele traz essa conexão, a pessoa se sente vista, ela se sente especial, ela tende a compartilhar isso em redes sociais. Como tudo é sobre mim, eu quero que todos saibam tudo que eu estou fazendo, né? A gente fala de um consumo barulhento, que é tudo que eu consumo precisa ser percebido pela minha rede. Então, eu fotografo o que eu estou comendo, eu fotografo onde eu estou, fotografo com quem eu estou, eu marco as pessoas, eu marco as marcas, eu falo com eles. Então, devido a esse comportamento de consumo mais barulhento, né, do consumidor, muito rapidamente algo que é novo passa a ser de conhecimento da rede toda. E, por um lado, à medida que ele socializa, outras companhias podem copiar também, né? Então, e além disso, ele impacta outros consumidores que também passam a criar expectativas em relação àquela marca. E ao criar expectativas também, essas pessoas também querem ser surpreendidas. Então, o que eu quero dizer com isso é, uma grande ideia, ela não vai resolver essa questão da personalização e da expectativa do cliente. Isso precisa ser um ciclo infinito. Novas ideias vão gerar mudanças de comportamento, essas mudanças de comportamento vão gerar novas necessidades, e aí, a partir dessas novas necessidades, a gente tem a oportunidade de lançar novas ideias também, para manter essa relação do cliente com a marca como algo, manter essa conexão emocional de forma contínua com a marca. E outro ponto que eu queria trazer, assim, é que a gente não pode falar de experiência do cliente se a gente não falar de experiência do funcionário. Tudo que a gente falou até agora, tudo que a gente falou de ponto de contato, de quem vai falar com esse cliente, se essas pessoas que são colaboradores, elas não estiverem compradas com o propósito da empresa, não tiverem a percepção de que a empresa é genuína e é autêntica com elas não vão conseguir entregar essa promessa de marca para o cliente com quem elas se relacionam. É simples. Uma empresa que diz que, por exemplo, que diz para o mercado que... deixa eu pegar um exemplo. A empresa diz para o mercado a promessa de marca que essa empresa
tá preocupada com as pessoas e coração e pessoas primeiro e de repente dentro da empresa os funcionários vivem uma situação em que eles não são tratados dessa forma ou que eles vivem qualquer situação ali desagradável nesse sentido, que eles veem que a empresa coloca lucro primeiro e não pessoas primeiro, por exemplo, um exemplo bobo até, mas eles não vão conseguir, na relação com o cliente, se posicionar como pessoas que acreditam nisso, porque eles não vivenciam isso. Então, é importante, sim, quando a gente coloca uma promessa para o mercado, a gente olhar para dentro e entender o quanto a gente está valorizando, porque é valor mesmo, né? Então, o quanto a gente está colocando em primeiro lugar esses valores para os nossos funcionários, o quanto eles são capazes de vivenciar isso na relação com a marca. Essas pessoas também são potenciais promotores ou detratores da nossa marca, né? Deixa eu só botar uma coisinha aqui. E existem vários dados aqui que comprovam, que mostram, né, que funcionários que estão mais, que têm uma boa experiência com a marca dentro da empresa, eles tendem a oferecer mais qualidade na experiência do cliente, eles tendem a ser mais colaborativos, eles tendem a estar mais envolvidos. Então, acho que fazendo uma ponte para o que a gente veio falando aqui até agora, a gente entende que uma das formas de se diferenciar da guerra de preços é a gente conseguir ofertar algo para o cliente que está além do preço, que está além da qualidade, sim, do produto, mas que tem a ver com essa experiência, com surpreendê-lo de alguma forma, com entregar valor para a vida dele, com fazer com que ele, em todos os pontos de contato, ele possa vivenciar essa promessa que foi feita para ele lá no começo. E agora o que a gente está falando para que isso aconteça de fato, você precisa olhar para quem são essas pessoas que são esses pontos de contato e ter certeza de que essas pessoas também estão vivenciando uma experiência autêntica, para que elas sejam capazes de entregar essa autenticidade para o seu cliente, para o seu aluno. Eu não posso cobrar, eu não posso prometer inovação para o mercado, e aí vou dar um exemplo aqui para a gente, mas eu não posso me posicionar como uma instituição de ensino que é inovadora, se dentro dentro de casa, com os meus professores, por exemplo, sempre que eles trazem uma ideia, uma iniciativa para inovar, para trazer algo diferente, eu corto isso e falo, não, aqui a gente vai seguir pelo que está já definido. Então, esse professor, quando se relacionar com o aluno, ele não vai conseguir estimular e entregar inovação, porque ele não consegue vivenciar isso na carreira dele. Então, alguns pontos para a gente pensar aí, né? Eu tenho aqui agora, para finalizar, eu tenho um slide que eu trago algumas dicas finais aqui nesse sentido. Eu queria só checar antes de seguir se a gente tem alguma dúvida, se alguém gostaria de comentar algum ponto. Betina também. Então, eu só queria enfatizar de novo, né, o quanto esses pontos são, eu diria que mais importantes para uma instituição de ensino do que para uma empresa qualquer, né? Pensa que o produto de uma instituição de ensino é aspiracional por natureza, né? O aluno tem que mudar, ele tem que mudar de vida, ele tem que realizar seus sonhos quando ele faz o curso, né? Então, a expectativa é essa também, quando você fala de empoderamento dos pontos de contato, o ponto de contato constante da instituição com o aluno é o professor. Esse professor tem que estar empoderado, ele tem que saber qual é a imagem da instituição que ele passa, né? Quando ele diz para o aluno, vou reprovar todo mundo, ou vou te ajudar a passar, ou não precisa fazer a prova, ou, né? Tudo que ele se coloca, ele está falando em nome da instituição. Então, assim, a expectativa do aluno é muito alta, ele não quer, imagina, como que um professor não seria empoderado,
né? Como que um professor não poderia ter a independência dele para falar o que quer, mas ao mesmo tempo também promovendo a marca e promovendo os valores da instituição. Então, eu acho que só para enfatizar que essas coisas parecem muito empresariais, mas se a gente botar um peso maior nessa questão do aspiracional, do desejo que o aluno tem, e essa questão até do funcionário e o cliente, né? A relação que o professor tem com a instituição vai se refletir no aluno, assim, com toda a certeza. Então, eu diria que repetindo, é tão importante quanto, mas muito mais complexo, e a gente está trabalhando ali no nível limite da curva, né? A gente tem que estar no aspiracional total, a gente tem que estar valorizando o corpo docente sempre, porque ele é o ponto de contato com o aluno, e isso tem que ser muito claro, muito transparente, porque tudo é experiência para esse aluno, e ele quer muito, né? É diferente você ligar para um atendimento de call center da TIM ou falar com o seu professor ou com um atendimento numa universidade. Claro que você espera mais já de saída. Tá? Então, só para enfatizar que parece uma coisa meio corporativa, mas se a gente olha para o ponto de vista do que uma instituição de ensino tem a oferecer e os desafios que eles operam, acho que são conceitos muito importantes para a gente olhar com cuidado especial quando está fazendo educação. Aí eu vou deixar você concluir. Eu vou concluir com algumas dicas aqui. Para a gente, de tudo isso que eu falei, acho que ficam algumas coisas aqui para a gente se lembrar, né? A primeira, que é ali a experiência do consumidor e a do funcionário, a gente falou um pouquinho disso. Um bom caminho aqui pode ser a empresa que deseja criar essa proximidade, olhar um pouco para os elementos da cultura, dos comportamentos e resultados desejados, que muitas vezes estão expressos em metas, os resultados de pesquisa de clima, performance, os PDIs, e começar a analisar se o que essa empresa está pedindo dos funcionários e premiando, quer dizer, o que ela entende que é alta performance, que comportamentos que isso traz junto na cesta, se isso está alinhado com o que o cliente busca. E se esses comportamentos que estão sendo valorizados, de fato, entregam valor para o cliente. Às vezes existe discrepância entre como eu me posiciono e como eu gostaria que esses colaboradores se posicionassem para o mercado e o que eu estou premiando aqui, enfim, né? Eu premio performance sem olhar comportamento, eu premio performance puramente e pode ser que isso venha com um comportamento desagradável, mas está tudo bem, está entregando. Então, são pontos para a gente avaliar. A gente falou de propósito, quando a gente tem tanto funcionários quanto clientes vivenciando e buscando propósitos comuns, a gente tem um motivo a mais ali para eles se associarem a uma determinada marca, uma determinada empresa. Então, porque eles estão unidos por esse propósito, não necessariamente pelo consumo em si, né? Então, uma dica bacana pode ser você começar a tentar entender o que esses funcionários e os seus consumidores, né, os alunos no caso, o que eles se importam, o que essa causa comum, esse propósito comum, e criar comunidades onde eles possam estar juntos, trocar, trabalhar juntos, que podem ser, enfim, usando redes sociais, outras plataformas, ou mesmo offline mesmo, né? Propiciar momentos para que essas pessoas se encontrem e se desenvolvam ao redor desse propósito. A outra dica tem a ver com propiciar momentos mágicos. Então, eu dei alguns exemplos na minha fala, mas você sempre buscar dentro de uma relação ou uma transação que pode parecer simples, você buscar ali uma forma, um momento de surpreender o seu aluno, o seu cliente, e fazer isso ao longo de todas sempre que possível, né, ao longo de várias relações que ele tem com você, porque é uma forma de você criar esse relacionamento e promover essa lealdade num espaço de tempo maior, né? De novo, isso não pode acontecer só no momento da compra. Precisa acontecer
mais ainda e principalmente em momentos que ele não está pedindo nada de você e que você é capaz de surpreendê-lo, mostrando que você sabe quem ele é e que você sabe o que importa para ele. Eu comentei da importância de entender os clientes e os alunos aqui com base em comportamentos, né? Então, não tem relação personalizada se você olhar essas pessoas só pelo critério demográfico. É só entendendo um pouco melhor as motivações, os comportamentos e atitudes desse grupo que você vai conseguir entender por que ele age de certa forma e se adiantar, às vezes se antecipar para poder surpreender esse consumidor. E o último ponto aqui é sempre olhar para a jornada, né? Quando você muda o seu olhar para a jornada, você começa a entender de onde essa pessoa sai e o que ela está buscando no final. E passa a olhar também isso tudo sob a perspectiva dessa pessoa, do seu cliente, do seu aluno. Então, essa mudança de olhar faz com que você possa compreender um pouco melhor como é que você vai se posicionar em cada um desses pontos de contato até a conclusão dessa jornada, para ajudar essa pessoa a chegar nessa ponta, seja de forma mais rápida, com menos esforço, seja trazendo um critério maior de sucesso ali para ele. Então, o que é sucesso para ele, como isso pode ser potencializado, e também buscando sempre criar esse vínculo emocional em todos esses momentos. Se você olhar bem para esses 3 pontos, tiver esses 3 pontos sempre em mente, que é simplificar o esforço, ajudar a atingir o sucesso e criar esse vínculo emocional, certamente você vai construir um caminho aí de criar uma experiência bacana e que vai aproximar o cliente da sua marca muito mais do que se você ficar olhando só para o seu produto, para o seu preço e para os atributos que você entrega em termos de produto. Essas são as dicas finais que eu queria deixar com vocês, pessoal. Queria agradecer o tempo de todo mundo. Aqui nesse último slide vocês têm o meu LinkedIn, o da Bettina também, se vocês quiserem estar em contato com a gente e esticar essa conversa. A gente está super à disposição aqui no AudiTech para conversar com vocês a qualquer momento. Bom, queria checar se tem mais alguma pergunta, senão a gente... Bettina, se você quiser encerrar. Não, na verdade a Kati comentou no chat, ela agradeceu você e a Bettina pela troca de conhecimento, parabenizou pela apresentação. Ela disse que dá para sentir a paixão que vocês têm por questões tão importantes como a relação cliente-consumidor. Ela mal pode esperar os próximos. A Michelle também está parabenizando, dizendo que são excelentes informações. E é isso. Fico muito feliz com o comentário, Catícia. Queria agradecer muito a Luana pela troca de experiência. Eu acho que aí a gente, né, tem o início de uma conversa que pode se aprofundar muito, né, sobre o que as instituições de ensino podem fazer para se aproximar do aluno e se manter com ele em todos os momentos da sua formação. E não sei se alguém ainda tem uma pergunta, mas se não tiver... Não. A Catícia disse que ela é fã de vocês. Legal. Então, queria realmente reforçar o agradecimento à Luana e amanhã a gente vai falar de questões ainda mais práticas com a Laís, que vai falar de como fazer marketing inbound e outbound para alunos, e finalmente na quinta-feira compartilhar a experiência do UOL EdTech para a gente, né, contar um pouquinho do segredo do sucesso de algumas iniciativas que nós temos com instituições de ensino aqui na casa. Aí o Maurício e o Celso vão contar um pouquinho dos seus segredos. Então, aguardo vocês aqui de novo, nesse bate-horário e bate-local, às 11 da manhã, amanhã e quinta-feira. E sim, os webinars serão compartilhados na sequência. Tá? Agradeço a atenção de todos, foi muito bom estar com vocês. Obrigada, Luana, pessoal, mais alguma prazer. coisa? Não, só um último agradecimento, obrigada a todo mundo, prazer estar com vocês e a gente se vê por aí. Um abraço. Tchauzinho, então. Tchau, tchau.